Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 6 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. A Rússia rejeita, o governo russo rejeita a nova ordem global apresentada, proposta por Joe Biden num pronunciamento que ele fez dias atrás. Inclusive, eu estava assistindo a mídia corporativa nesse momento, estava assistindo ali alguns canais de notícias. Faço isso por ofício, não por prazer ou não por confiar na mídia corporativa, mas acho importante saber de que maneira esses caras estão deformando a mente das pessoas, até para a gente poder fazer uma discussão sobre isso. Então faz parte do ofício. Estava assistindo um canal de notícias, aí da TV por assinatura, e acho que na TV aberta não passou, né? Espero que não tenha passado esse pronunciamento, acho que não passou esse pronunciamento do Biden. Aí interromperam a programação para passar um pronunciamento de Biden, o presidente do mundo, porque é a impressão que passa. Os caras derrubam a grade de programação para passar um pronunciamento ao vivo do presidente dos Estados Unidos para o Brasil. Tanto é que, por causa disso, eu fiz até um textinho que eu coloquei tanto no canal do Telegram quanto no canal do WhatsApp. Os dois canais estão no link aí na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar. Lá eu coloco pensamentos curtos, né? Textinhos pequenos, desabafos, como foi nesse caso aí, impressões que eu tenho ao longo do dia ou ao longo da noite, eu coloco lá, mas também não saturo, eu não sou um cara que gosta de ficar toda hora postando, não tenho muito esse hábito, não é uma coisa minha, entendeu? Então eu coloco coisas quando eu julgo que são realmente relevantes. Mas aí eu tirei de um canal de notícias e coloquei em outro canal de notícias, também em mídia corporativa. Estou falando da TV, então. E aí também estava dando pronunciamento Biden. Aí foi que eu decidi, porque é um absurdo, para mim é um desrespeito à soberania, derrubar a grade de programação de notícias do Brasil para transmitir ao vivo e na íntegra um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, como se fosse o presidente do mundo. Desrespeitoso em relação à soberania, em relação ao cidadão brasileiro, que não é obrigado a assistir o presidente dos Estados Unidos falando. O Biden ali vomitando todo o script da OTAN. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu avalio esses artigos do Atlantic Council, inclusive trouxe outro aqui, que é um centro de estudos da OTAN, o Conselho do Atlântico, sabe que tudo que o Biden falou está em artigos, muitos dos quais a gente discutiu aqui no canal. Ali não tem nada naquele proselitismo, naquela gosma ideológica que o Biden vomitou ali, que não estivesse em todo o projeto do Atlantic Council apresentado pelos artigos, que é, na verdade, o projeto da OTAN, de quem o Biden é um dos serviçais, um dos vários serviçais. O fato é, o assunto que eu vou discutir com vocês hoje é a resposta russa ao pronunciamento do Biden. Ela deu uma resposta a isso. O Biden fala de uma nova ordem que a Rússia rejeita. Eu acho que é interessante essa discussão. Porque ali há um choque de percepções de mundo. O Biden diz, existe uma nova ordem. A Rússia diz, eu concordo, mas não é essa que tu está falando. Essa que tu está falando aí, ela não é mais possível. Então vamos falar um pouquinho disso. Aí o Atlantic Council, que é o que eu trouxe aí o artigo para vocês, mais um, sugiro a leitura, mas com cuidado, porque trata-se de um centro de estudos da OTAN. Ele vai lá e produz um artigo elogiando a fala do Biden. Só que a fala do Biden é o script da OTAN, ou seja, é tudo um jogo de cena. Oh, nossa, como você leu bem o script da OTAN, que é, por acaso é o mesmo script que a gente produz artigos aqui, que interessante. Então, não há, mas a leitura do artigo ela é importante para quem? Para quem quer analisar de que maneira os cérebros da OTAN pensam e para aqueles que não assistiram o Biden na íntegra. E eu li transcrições, eu não tenho muita paciência para assistir o Biden falando na íntegra.
Então depois eu peguei transcrições ali, li alguns trechos, né? E eu não tenho estômago para ficar ouvindo o Biden. Eu assisto a mídia corporativa por ofício, mas aí assisti o Biden falando. Fazer um pronunciamento aí ele já esgota a minha pequena paciência, né? Mas li algumas transcrições, depois li esse artigo aí e para saber que pontos eles destacaram ali, porque seriam os pontos mais relevantes, em cima do qual a Rússia trabalhou para fazer a sua crítica. O artigo é o seguinte: o ponto de inflexão de Biden e as lições preocupantes da história. O Biden fala de um ponto de inflexão, um momento importante na história, que é preciso uma tomada firme de decisão. A Rússia diz que existe sim um momento de transição, existe um momento importante na história, um momento chave. Concorda que existe uma nova ordem nascente, só que a ordem proposta pelo Biden é absurda e inclusive inexequível. O que eu também concordo, né? Que é inexequível. Existe um outro ambiente. Ainda em disputa, mas acho que a proposição da OTAN retomar as rédeas já não é possível em escala global. Por isso que a OTAN já trabalha num processo de desglobalização. Ela vai manter o controle, inclusive ampliá-lo dentro da sua bolha. Fora dela, acredito que já não seja mais possível. Trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Biden discursou seguindo o script da OTAN. Ele uniu, como a gente discutiu aqui, inclusive a partir de um artigo do Atlantic Council, ele uniu as pautas de Israel, da Ucrânia e de Taiwan, utilizando a narrativa do precisamos defender a democracia. Um discurso surrado, velho, e em boa medida já sem nenhum apelo, já com apelo muito fraco. Eu digo apelo perante os governos. Ir ao continente africano, ir à América Latina, ir a boa parte dos países asiáticos e propor, viemos aqui defender a democracia. Isso aí é alvo de risada e descrédito. Todo mundo leva na chacota pessoas que pensam de maneira realista a política geopolítica, quando os Estados Unidos vêm com essa conversa de defender a democracia. Eles não defendem democracia nenhuma. Tanto é que quando existem regimes que, pelos próprios padrões deles, são considerados autocráticos, se o regime for defensor dos interesses financeiros das oligarquias britânicas e estadunidenses, o projeto da OTAN, os Estados Unidos defendem aquele regime. Ainda que esteticamente eles tenham as mesmas características de outros regimes que os Estados Unidos critiquem. Todo mundo sabe que existe um limite para tu contar uma mentira. Os Estados Unidos ficam insistindo nessa mentira. Claro, tem palhaço que cai nisso aí. Tem abobalhado que, democracia, que continua reproduzindo. Mas para alguns sujeitos não existe jeito, não existe solução. Mas quando a gente fala de governos, pessoas que estão pensando a política, a geopolítica e escutam essa conversinha, isso já não tem mais apelo. Olhem a dificuldade dos Estados Unidos para se intrometer no continente africano, no Oriente Médio, em muitos países asiáticos. Existe uma resistência, existe uma saturação dessa conversa aí de levar a democracia. Isso é piada, isso é bobagem. Só que o Biden insistiu. Israel é uma democracia, a Ucrânia é uma democracia, Taiwan é uma democracia que sequer país é Taiwan. Taiwan é parte integrante do território chinês, com autonomia administrativa, mas é parte integrante do território chinês, isso reconhecido internacionalmente, mas utiliza um discurso de salvaguardar a democracia, que é um discurso que está no DNA mentiroso da OTAN. Contexto de Guerra Fria, salvaguardar a Europa da ofensiva soviética, defender a democracia, blá, blá, blá. Segundo ponto. Ou seja, quando ele fala unir pautas, é para defender um mesmo esforço de guerra. Orçamento para armar Israel, a Ucrânia e Taiwan. Vai ter fôlego para isso aí? Quando o Biden vem a público fazer uma fala, ele quer apoio. Ele está tentando gerar um certo efeito. Está tentando conversar com as populações dos países. Por isso que é um crime. Governos soberanos não deveriam deixar esse tipo de proselitismo vagabundo passar na TV. Como assim o presidente dos Estados Unidos vai conversar com cidadãos, cada cidadão, dentro de um país que não é os Estados Unidos? Aqui não vai passar nada. Né? Mas, enfim.
Liberdade de expressão. Deve ser isso mesmo. Segundo ponto. O Biden usou a rede de TV global para aproximar o Putin e o Hamas. Num discurso de TV, um representante de um país como os Estados Unidos, com relevância econômica, com relevância militar, com relevância geopolítica, um cara sendo escutado por muitas pessoas no mundo, vai lá e acusa o presidente de uma república, de um país soberano, de um Estado independente, com suas relações diplomáticas, de ser ligado ao terrorismo de maneira leviana. Isso é um absurdo diplomático. É um absurdo antidiplomático, tanto é que eu coloquei ali. Então é uma molecagem num senhor governante de um país. É como se o cara fosse para uma TV ficar falando o que ele bem entende. Isso é um absurdo completo. É a naturalização de um absurdo aceitar isso aí. Que o cara vá à TV como representante de um país fazer molecagem antidiplomática, associando de maneira leviana, sem qualquer fundamento na realidade, inclusive fake news deveria ser derrubado na hora, segundo os pressupostos da própria mídia, que esse senhor aí vai à TV falar esse tipo de coisa. Não existe qualquer princípio civilizacional numa fala dessa. Então o Putin acusado pelo Biden, né? Devemos defender a Ucrânia da Rússia, assim como defender Israel do Hamas. Porque Putin e Hamas têm uma coisa em comum. Porra, cara, que isso? Continuamos, letrinhas azuis. O artigo ressalta que a Ursula von der Leyen, isso é o artigo do Atlantic Council que eu estou discutindo com vocês, repetiu a fala do Biden, atacando a Rússia, defendendo a Ucrânia, defendendo Israel, afirmando que forças querem remover do mapa a Ucrânia e Israel. Ou seja, é aquele mesmo princípio, né? Os agentes do problema se apresentam como alguém que está respondendo a um ataque que sofreram anteriormente. Como se tudo tivesse começado nas operações russas na Ucrânia e nos ataques do Hamas a Israel. Como se antes não tivesse contexto que colocasse em perspectiva essa questão. Como se a OTAN não fosse responsável por nada. Não à toa a Ursula von der Leyen, de representante da União Europeia, ela é candidatíssima, inclusive, é a pessoa de preferência do Biden, segundo ventilam, para ser a próxima secretária-geral da OTAN, no lugar do Stoltenberg, pessoa obediente, serviçal dos Estados Unidos. Segundo ponto. O artigo destaca a visita do Vladimir Putin à China e a do Sergei Lavrov, Relações Exteriores da Rússia, à Coreia do Norte, criando uma ideia de eixo do mal. O momento de inflexão é ou fazemos alguma coisa para defender a democracia, ou as autocracias vencem, que é um discurso moralista, do bem contra o mal. E os Estados Unidos, eu não sei se pasmem ou surpresa nenhuma, se apresentam como o bem. Terceiro ponto. O texto aponta, ou do Atlantic Council, a China como uma ameaça existencial e sistêmica aos Estados Unidos, porque ela propõe uma nova ordem e oferece caminhos concretos. Então, sempre que os Estados Unidos se referem à China, eles se referem com esse medo de uma ameaça existencial. Porque, assim como os Estados Unidos propõem ser o centro de uma sistemática global, com certos valores, princípios, a China também se apresenta. Por isso que os Estados Unidos colocam a China como um adversário muito complexo. Porque não é o poder militar apenas, que, diga-se de passagem, a Rússia tem de sobra. O conflito na Ucrânia está demonstrando. Mas a China também apresenta uma perspectiva global de percepção de mundo, de funcionamento da economia, de valores. E os Estados Unidos temem isso. Ela é uma saída sólida e atrativa, inclusive para os empresários dos Estados Unidos. Continuamos no mesmo assunto, né? Aí a fala russa, né, do governo russo. A Rússia diz, antes deixa eu falar as letrinhas azuis ali para eu terminar só o texto, né? Aquele artigo do Atlantic Council. O texto aponta que esse é o quarto grande momento de inflexão
desde o início do século XX. Os outros três são a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e o fim da Guerra Fria, que impôs ali uma ordem não mais bipolar, mas uma ordem unipolar sob a hegemonia dos interesses da OTAN. E agora a gente vive o quê? A derrocada desse momento de hegemonia unipolar da OTAN para a entrada num cenário multipolar. Isso não é a Rússia que está dizendo. Isso são os Estados Unidos que estão dizendo. Que existe um momento sério da história, que é uma transição complicada, porque a hegemonia da OTAN é colocada em xeque. Não é a democracia que é colocada em xeque, é a hegemonia da OTAN. Então, os Estados Unidos falam sobre o momento multipolar. Eles dizem o dito momento multipolar, porque eles não concordam com isso. Mas existe um momento diferenciado a ponto de preocupar os Estados Unidos. Então, aquela coisa de o momento multipolar é uma farsa, isso aí não contribui nada para a discussão. Né? Se a OTAN está temendo esse momento, se outras forças consideráveis como Rússia, China, falam desse momento, por que dizer que esse momento não existe? Então, negar a existência da multipolaridade, ou falar dela de maneira irônica, como textos da OTAN fazem, só contribuem para o projeto da OTAN. Que quem fala com desprezo da multipolaridade é a OTAN. Peguem os textos do Atlantic Council, eles sempre falam de uma espécie, a dita multipolaridade, porque é algo que eles dão um tom pejorativo. É, lógico, um ambiente que ainda está em estruturação, porque ele revela que existe uma transição, mas como será esse futuro ainda não... O futuro não existe, o futuro é uma ficção, sempre foi. Aí a matéria da Al Jazeera. A Rússia diz que os Estados Unidos não estarão no centro da nova ordem mundial. A matéria continua. O Kremlin apoia o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quando ele fala que quer uma nova ordem mundial, mas diz que qualquer novo sistema não deve girar em torno dos Estados Unidos. Caso contrário, não é uma nova ordem mundial. Logicamente, faz todo sentido. Letrinhas vermelhas. O que parece estar ruindo agora é a aventura hegemônica yankee que avançou durante o século XX. Aí o Biden fala várias vezes, quantos momentos já não superamos? Vão superar esse momento agora? O jogo está complicado. Terceiro ponto. A Rússia fez a leitura de que já avança uma ordem pós-hegemônica, pós-hegemonia yankee, que é uma ordem multipolar, que é uma avaliação. Quem fala que não existe isso, nega o fato de que muita coisa mudou. O próprio ambiente tenso que nós temos significa essa quebra de hegemonia. Porque não são mais meia dúzia de agentes que impõem uma certa agenda global. Por falar de Biden, né, vamos continuar, porque ele vai se encontrar, ele pode se encontrar com Xi Jinping em novembro, estão ventilando aí na mídia possibilidades para que isso aconteça, mas sempre que os Estados Unidos vão promover uma conversa com representantes de países que eles veem como adversários, porque realmente o são, adversários do projeto hegemônico, existe uma enorme criação de tensão prévia. Isso crio tensão para depois tentar conversar e chegar a algum ponto, para negociar em condição de força. Muito embora eu ache que nesse caso vai se tratar de mais uma conversa bastante que ganha atenção da mídia, mas de resultado muito parco. Tanto é que sempre que tem essas conversas do Putin com Biden, quando tinha, agora não há mais possibilidade, do Xi Jinping com o Biden, eu sempre digo que isso não vai mudar nada. Por quê? Porque a situação concreta não muda. Pessoas conversando não mudam muita coisa. Eu não pense que eu estou falando que conversar não resolve nada, tá? Só estou dizendo que em termos geopolíticos, se não há uma mudança estrutural do comportamento, da correlação de forças, as coisas não mudam. Uma conversa tem uma capacidade muito pequena
de mudar as coisas se não houver todo um ambiente de relações materiais que embasem essa mudança. Por isso que várias vezes teve conversa, falei, não vai mudar nada. E realmente não mudou nada. Isso não é profecia, isso é observação. A gente tem que olhar o que está acontecendo. Porque a política vive muito de palavrório. Se a gente se baseia no palavrório, a gente fica aí que nem vários analistas de rede, né, canais, portais de mídia. O fulano vai cair, o fulano vai governar, o fulano vai ganhar, vai ter golpe. Então, se vai se balizar por aquilo que é dito, o fulano vai ser preso, o fulano vai ser solto, o fulano não sei o quê. Sempre um urgente, alerta, não sei o quê. Se a gente vai se balizar disso, nossa cabeça fica maluca. Tem que olhar as constâncias. Porque a rede vive de exceções. Se você parar para observar, as pessoas querem muito assim, atenção, urgente. Vivem dessas chamadinhas que transformam a cabeça das pessoas num mingau. Agora, as mudanças drásticas, elas não são uma regra. Não acontecem todos os dias, embora a rede viva de clickbait e viva dessas coisas. A gente tem que olhar as constâncias. O que mudou entre Estados Unidos e China? Muito pouca coisa, tem uma tendência contínua. Biden e Xi Jinping vão se encontrar. O que pode mudar ali? Pode ter um alívio de acordo aqui. Trago a seguinte matéria. A pergunta é, haverá encontro entre o Biden e o Xi Jinping? Não sei, mas se houver, já estou jogando água no chope. Tá? A matéria é a seguinte, Estados Unidos divulga um vídeo de interceptação de aeronaves por aviões chineses. A matéria continua. As 180 interceptações nos últimos 2 anos são mais do que o número total da década anterior, parte de uma tendência que as autoridades militares nos Estados Unidos pediram. Relatórios tensionando quando começa a se falar sobre o encontro entre o Biden e o Xi Jinping. Isso é um exemplo do tipo de estratagema. Tensiona, tensiona, tensiona. Alguns tensionam porque querem sentar para conversar em condição de força. E muitos setores tensionam porque não querem nem que a conversa aconteça. Eu preciso identificar aí quem está tensionando para conversar e quem está tensionando para que não haja nem conversa. Preciso observar esses próximos dias aí. Aí eu pintei a China de verde e outros países em laranja, porque são a frente que os Estados Unidos tentam formar contra a China. Mas eu vou falar sobre alguns casos depois aí, só coloquei nesse mapinha para ilustrar. Tá? Segundo ponto, já vou falar sobre isso na próxima imagem. Setores políticos e militares só veem a saída de forçar a China, certos setores políticos e militares só veem a saída de forçar a China até ela capitular, o que é improvável. E isso é arriscado porque certos setores só veem um final de história com uma guerra. Isso é muito perigoso. Esse asfixiamento de alternativas, essa queima de pontes, essa geração de um ambiente de conversa impossível, ele é muito perigoso. É muito perigoso. E tem certos setores políticos que só conhecem essa linguagem nos Estados Unidos. Ou a China capitula ou guerra. Então, meu amigo, tem uma má notícia para você. A China não me parece que vai capitular. Continuamos aí nesse assunto. Aí eu trago notícias para pincelar. Vamos conversar? Vamos, mas eu continuo transformando o ambiente em algo cada vez mais infernal. A mídia fala sobre Biden conversando com Xi Jinping, mas olhem essa matéria aqui. Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão realizam o primeiro exercício aéreo trilateral diante das ameaças norte-coreanas. Às portas da China. Há uma tentativa de trazer a Coreia do Norte para dentro de uma situação, porque pode acabar tragando a China também. A China vai ter que fazer algo. Por quê? Porque a Coreia do Norte é importante para a correlação de forças da região. A China não vai deixar a Coreia do Norte ser completamente destroçada no conflito. Até porque, lembrem, a Coreia do Norte tem armamento nuclear. E a Coreia do Sul fica bem pertinho. Né? Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. A prática de tensionar além da conta para impedir conversações normalmente arrasta as potências para conflitos armados. Porque queima pontes e atiça setores
que ficam dispostos, mais dispostos ao conflito. Depois de um certo ponto, talvez não se tenha mais volta. Vários de vocês me perguntam, Tiago, será que a gente já entrou num ambiente de terceira guerra? Eu não sei. Porque no livro tá tudo demarcadinho ali, né? Mas por quê? Porque a coisa já aconteceu, então dá para demarcar. Agora, quando a gente está vivendo, saber a partir de que momento não tem mais volta, o buraco é bem mais embaixo. Segundo ponto. Se ocorrer, será mais se a conversa acontecer, né, será mais um encontro que nada mudará no panorama, pelo menos pelo que está posto hoje. Vai ser uma campanha de imagem de lado a lado. Quem tentou estender a mão mais e quem foi recusado mais. Olha, eu tentei conversar, mas eles não querem conversa. Terceiro ponto. Na prática, os Estados Unidos ampliam sanções e buscam tensionar mais o entorno da China, buscando guerras por procuração. Essa é a prática. Tu pode sentar para conversar, pode levar caixa de bombom, pode levar flores, pode chegar lá e dar todo o presente possível, sorrisos falsos, mas na prática vocês estão tentando gerar um problemão para a China. É isso que a China vai enxergar. Acho que a China vai dar bola porque o Biden vai lá tropeçar nos degraus na China. A China vai ver o quê? Isso aqui, como é que estão atiçando as Filipinas, como é que estão atiçando a Coreia do Sul, como é que estão atiçando o Japão, como é que estão transformando a Austrália num estaleiro para uma oficina, garagem lá para submarino nuclear. Continuo, mais um exemplo. Ó. Um exemplo de situação que os Estados Unidos podem explorar na região. Mar da China Meridional, Pequim e Manila, ou seja, o governo da China e o governo das Filipinas, trocam acusações sobre colisões de navios, não é negociam, trocam acusações sobre colisões de navios provocativas perto de um atol disputado, ou seja, aquela questão do Mar do Sul da China que eu sempre falo para vocês. Altamente explorável pelos Estados Unidos. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Os Estados Unidos veem a China como uma ameaça existencial e sistêmica, já que os chineses hoje avançam em um cenário montado originalmente pela OTAN, que convidou a China para participar, achando que a China e o regime chinês iria se dissolver, e não aconteceu. Segundo ponto. A tendência é os Estados Unidos explorarem tensões regionais para gerar percalços contra a China. Aí a questão é, em que momento isso vira uma guerra? Já falamos várias vezes aqui. Enquanto a China e os Estados Unidos não dominarem, não internalizarem a sua produção de alta tecnologia e serem menos dependentes, por exemplo, de Taiwan, que seria uma região fortemente atingida por um conflito, já que os Estados Unidos estimulam o sentimento separatista em Taiwan. A pergunta que fica para os Estados Unidos é, tá, e se eu perco isso aí? E se a China incorpora realmente Taiwan? Como é que eu vou ficar sem os semicondutores de Taiwan? Então, uma guerra nesse momento geraria um distúrbio numa região, uma guerra com a China, que envolveria o que? Taiwan, envolveria a Coreia do Sul, e só aí já daria o Japão daria um enorme problema de apagão tecnológico. Então, é preciso se estudar quando é que começa uma guerra, entendeu? Porque senão morre todo mundo. Tu vai abater a 4ª Revolução Industrial em pleno voo. Terceiro ponto. Os Estados Unidos visam formar uma liga com Japão, Coreia do Sul, Filipinas e Austrália. A Índia, talvez. Tudo isso contra a China. A Índia é muito ensaboada, né? Eu ainda acho que, olhando o histórico da Índia, a China não abraça a causa da OTAN. Ela flerta forte, mas, né, a gente nunca pode se fechar aí, né? Porque esse tipo de porcaria acontece, né? Aí vamos para o ambiente de Gaza. Massacre está acontecendo, né? Contra os palestinos, perpetrado aí por Israel. E trago o seguinte título: os Estados Unidos não querem um cessar-fogo em Gaza. Quem disse isso foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken. O Blinken rejeita a ideia de um cessar-fogo em Gaza, apesar dos acidentes, entre aspas, maciços com crianças. Apesar dos assassinatos de crianças, né?
Ele foi questionado, as crianças que morrem. Ele só disse o seguinte: criança morre dos dois lados e a gente vai dar todo o suporte a Israel. Secretário de Estado dos Estados Unidos. É isso aí. Aí eu coloquei no mapinha o quê? Eu vou falar de outros países, porque a gente vai falar dessa questão na região aí agora um pouquinho, né? Como é o tema do momento. Eu pintei ali em laranja Israel, em amarelo o Líbano, porque vamos falar dele daqui a pouco, e em verde a Síria, porque vamos falar dela daqui a pouco também. Mas continuamos no papo do Blinken aqui, né? O Blinken não responsabilizou Israel por mortes e disse que é preciso apoiar Israel contra o Hamas. O Hamas, ele se transforma num alvo público para, na verdade, Israel perpetrar seus assassinatos contra a população palestina. Então, essa é uma guerra contra o Hamas. Quando a coisa começou, que Israel começou as suas operações, vou focar no Hamas. Logo no início já dava para ver ali, embora no início ainda, né, quando o Hamas atacou Israel, respondeu, porque isso já aconteceu antes, né, de ataques do Hamas com resposta de Israel. Ali ainda era um atrito entre Hamas e Israel. Mas tão logo os fatos começaram a abundar, demonstrando a quantidade de civis mortos e a força desproporcional, Israel sendo muito mais assassino na sua resposta do que qualquer ataque do Hamas, ficou muito claro que o projeto era outro. Aí o chamar de conflito Israel-Hamas já não fazia mais muito sentido, assim como não faz. Tanto é que a mídia corporativa tem um canal da mídia, assim, na TV, que tinha assim, ó, Israel sob ataque. Aí, malandramente, como ficou muito feio chamar esse episódio de Israel sob ataque, porque tu só vê hospital indo pelos ares, mesquita, casa de família, escola. Como ficou muito feio chamar de Israel sob ataque, já que era só Israel que está trucidando o palestino, os caras mudaram o nome, não sei nem se acha que é guerra, Israel em guerra, alguma coisa assim, porque ficou muito feio chamar de Israel sob ataque. Terceiro ponto. O Blinken afirma que o importante é deixar Israel fazer todo o necessário. Daí eu coloco uma perguntinha ali, para esvaziar Gaza, porque o projeto é esse. O problema não é pegar Hamas. O projeto é, claro, derrotar o Hamas, mas esvaziar a faixa de Gaza. Expulsa quem quiser sair, quem não quiser vai ser assassinado. Israel está falando isso aí publicamente. Só não vê isso aí quem não quer. Ou quem é fanático, né? Bandeirinha de Israel no perfil, bandeirinha da Ucrânia, bandeirinha dos Estados Unidos e dane-se todo o resto. Tem pessoas que vêm aqui e comentam. Ontem teve uns 2, 3 comentários que eu tirei. O cara fala, não, tem que esvaziar a Palestina, tem que matar tudo mesmo. Os caras não escondem. Os caras estão falando à luz do dia isso aí. Trago a seguinte matéria. É só para fixar, né? A gente lembra que recentemente o Gerhard Schroeder disse que os Estados Unidos também impediram o cessar-fogo na Ucrânia, assim como agora não querem falar de cessar-fogo em Gaza. É a questão de prolongar os conflitos. Agora a questão é, se o Hezbollah entrar nisso aí, como é que fica? Porque os Estados Unidos estão bancando a aventura de Israel, que é o que esvaziar a faixa de Gaza. Mas será que todo mundo ali vai assistir pacientemente isso acontecer? Trago a seguinte matéria aí sobre a questão da Síria. Um civil foi morto e outro ferido em agressão israelense nos aeroportos de Damasco e Alepo, ou seja, ataques a aeroportos na Síria. Letrinhas vermelhas. Israel alega estar atacando alvos ligados ao Hezbollah, que atua na Síria também, e ao Irã na Síria, evitando a abertura de um novo fronte, ou seja, antecipando-se a qualquer ataque, mas atacando a Síria. Israel ataca a faixa de Gaza, ataca a Cisjordânia, ataca a Síria, ataca o Líbano. Começou a disparar para tudo quanto é lado, mas eles são um alvo. Terceiro ponto. Israel também alega atacar o Hezbollah no Líbano para tentar impedir que entre no conflito. Então, Israel está se preparando para uma situação mais longa e sabe, ou imagina pelo menos, que o entorno não vai assistir aquilo ali.
num dado momento, que já não está muito distante, a tolerância com os assassinatos que Israel está promovendo vai ficar muito complicada de manter. Mais uma matéria. Olhem essa matéria aqui, isso aqui é impressionante, tá? É impressionante. Já não basta o Biden fazer uma molecagem de idoso, indo chamar, relacionar um presidente de outro país soberano ao terrorismo, assim, na rede TV aberta. O cara pode falar o que quiser, ele pode falar o que quiser. Fala tudo, assim. Aqui, assim, na rede, se eu aqui ou vocês aí falar qualquer coisa que não esteja embasado com fonte, com pipipi popopó, a gente já perde o canal, já, o perfil já é deletado. Agora, o presidente dos Estados Unidos vai para a TV, faz uma acusação leviana e tudo bem, tudo bem. Né? Tá aí matéria do The Times of Israel. O Herzog, que é o presidente de Israel, não confundir com Netanyahu, que é o primeiro-ministro, ele diz que o Hamas trouxe instruções sobre como fabricar armas químicas para o ataque de 7 de setembro, não, 7 de outubro. A matéria continua. O presidente diz que terroristas de Gaza tinham material copiado da Al-Qaeda sobre a dispersão de cianeto. O cara mostrou, assim, ele estava com um documentinho, assim, de poucas páginas na mão, assim, olha aqui o que eu achei com o Hamas. Aí a mídia achou lá planos da Al-Qaeda, terroristas. E era mentira. Então, assim, ó, não é só o Biden que pode mentir, a mídia corporativa toda pode mentir. Quem tem que ficar falando verdade, sendo tratado como mentiroso, é o quê? O cara que tem um perfil na rede, o cara que tem um canal pequeno, esses são chamados de mentirosos. Se tu erra uma vírgula ali, já toma cartão amarelo, já fica pendurado, já perde perfil, já perdi uma porrada de perfil, já tem um cartão amarelo aqui na rede. Agora, esses caras podem mentir diariamente. O cara trouxe um documento que nem é verdadeiro. Vamos falar sobre isso. Parece que a acusação de uso de armas químicas virou um grande clichê. Virou não, sempre foi um grande clichê da OTAN e da sua patota, como é o caso de Israel. Israel não é membro da OTAN, mas é um aliado extra-OTAN, para justificar atrocidades. Caso do Iraque, caso da Síria. Armas químicas, então toca fogo neles. Está justificado. Agora vem o Hamas. Armas químicas liga com a Al-Qaeda, que liga com não sei o que era. Liga lá com os dinossauros, inclusive. Segundo ponto. O documento em questão é, na verdade, uma biografia amadora de um sujeito que atuou no 11 de setembro. Então, assim, o cara trouxe um documento que era uma biografia curta, disponível na rede, que, último ponto, o documento não contém qualquer menção sobre produzir armas químicas. O engraçado é que a TV vendeu isso como verdade. Não há decência. Nunca houve. Né? A mídia corporativa é mentirosa. Quando ela vem falar a combate às fake news, ela está querendo tirar a tua possibilidade de falar qualquer coisa. Não tem nada a ver com defender verdade. Protestos pró-Palestina crescem. A mídia está mentindo, mas tem muita gente que está vendo. Ainda bem que existem canais alternativos, fontes alternativas de informação, que as pessoas veem o que está acontecendo. Muita gente vê, muita gente não vê, mas muita gente vê o que está acontecendo. Milhares de pessoas compareceram em Londres para protestar contra o bombardeio israelense de Gaza, contra o assassinato de palestinos. Bandeiras da Palestina. A Alemanha proíbe. Pode botar a bandeira da Palestina. Trago 2 pontos, começa pelas letrinhas vermelhas. Muitos judeus foram vistos participando dos atos em Londres contra a violência sionista em Gaza. Judeu é uma coisa, defender o projeto assassino sionista do Estado de Israel é outra. É preciso fazer essa diferenciação sempre para quebrar aquela narrativa, aquele escudo que o sionismo usa de acusar de antissemitismo todo mundo que critica o projeto assassino do Estado de Israel. Ser antisionista é uma coisa, ser antissemita é outra. Segundo ponto. Os manifestantes disseram que 300 mil pessoas compareceram. Muita gente. A polícia diz que é 100 mil, mas também é muita gente. Tá? 100 mil já é muita gente. Mais alguns protestos aí, né? Milhares se juntam à primeira manifestação pró-Palestina autorizada de Paris desde os ataques do Hamas, ou seja,
O Macron, o imperador Macron I, ele liberou, pode protestar, está liberado, podem protestar aí contra assassinatos em massa, só dessa vez. Então assim, essas manifestações autorizadas, que não foram só em Paris que aconteceram, né, na França, em outras cidades, mas em outros países europeus também, que acabaram, o governo teve que recuar, a polícia teve que recuar porque ia a, a panela de pressão explodir com tampa e tudo, ia voar boneco para tudo quanto é lado, é porque a tensão ficou muito, muito grande. A repressão ia piorar o quadro político, que foi o que eu falei. O evento que acontece em Gaza, ele não está eletrizando só o entorno, ele está gerando uma questão no mundo inteiro. É um evento que abala as estruturas. Tanto é que tiveram que liberar protesto. Na Bélgica também, a polícia teve que liberar isso aí porque não vai dar para segurar. A Alemanha, se ela continuar do jeito que está, vai perder o controle. Segundo a notícia que eu trago da Al Jazeera, milhares participam de comícios pró-Palestina na Austrália em meio à guerra, né? Guerra Israel-Hamas, né? É uma guerra de Israel, massacre contra os palestinos, na verdade. Os organizadores, eu trouxe a matéria como ela está lá, né? Não vou ficar digitando e alterando matéria, que nem pode fazer isso, né? Mas aqui eu faço a devida correção na hora de falar, né? Os organizadores dizem que 15 mil pessoas participaram de um comício em Sydney em meio a avisos de uma catástrofe humanitária em Gaza. Que é o... esqueci de botar a data ali, perdoe. A data da matéria. Mas o fato é que o episódio do hospital, que até agora estão tentando justificar, e a própria Al Jazeera já desmontou aquela tese de que foi um foguete que partiu de Gaza e falhou, jogou no colo de Israel de novo, assim, não, vocês vão ter que se explicar aí, cara. Trago 2 pontos, letrinhas vermelhas. O tamanho dos atos demonstra o tamanho do problema para os governos que decidirem apoiar Israel. É impopular, muito impopular. Já falei várias vezes, Israel se julgou muito mais popular, tendo uma imagem, uma autoridade moral muito maior do que na verdade tinha. Durou muito pouco a imagem de Israel. A mídia tenta sustentar pau e corda, mas não está fácil não. Segundo ponto, a situação gera forte insatisfação dentro da bolha da OTAN, na população, o que pode dificultar o envio de armas no médio prazo. Como mandar para a Ucrânia, a coisa começou a se tornar insustentável e hoje já é difícil manter. A população é contra. Só que eu percebo assim, né, que a resistência ao que Israel está fazendo ganhou uma proporção gigante muito rápida, entendeu? E eu fiquei surpreso mesmo, achei que os caras iam conseguir sustentar a imagem de Israel por mais tempo, mas percebi que a imagem de Israel já estava queimada, já. Mais gente supõe, mais gente enxerga a realidade há mais tempo do que eu imaginava. E aí teve um fórum no continente africano e tem algumas coisas interessantes aqui. A África discute o risco estrangeiro. Trago a seguinte matéria. O Níger está aberto ao apoio dos países da África Ocidental em questões de segurança de suministro em um encontro que aconteceu em Togo. Qual é o interessante? Vários países sentaram para conversar e estavam ali países de governos civis e as juntas militares que derrubaram vários governos e que vinham atritando com esses países. Ou seja, está acontecendo cada vez mais uma naturalização desses levantes militares que aconteceram, dada a impossibilidade de derrubar esses governos por causa do apoio popular. Então, Burkina Faso, Mali, Níger, levaram à frente uma empreitada, peitaram a resposta e venceram. E hoje estão no encontro com os caras discutindo, olha, vamos ter que fazer isso aqui, aquilo ali, aquilo lá e tal. Tá, mas vem cá, esses governos da África Ocidental não iam derrubar o governo do Níger? E o que mudou aí? Mudou que a questão da... Qual é a resposta a isso? A correlação de forças não foi favorável. Trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Está aí Togo em laranja, que é onde aconteceu o fórum, e o Níger pintado de verde. Países dialogam com juntas militares ao não conseguirem derrubá-las do poder.
eu vou te derrubar. Ou devolve o Bazum para o poder, ou senão vocês vão ser derrubados. Então vamos ver o que vai acontecer. Tenta derrubar. Ah, não, então eu não vou. E aí o que aconteceu? As juntas militares se consolidaram no poder. Segundo ponto. E outra, né? Os países foram apoiados por forças como a França, por exemplo, e ainda assim não tiveram energia suficiente para fazer nada. Aí dizer que não existe um ambiente diferente. Segundo ponto. Mali e Burkina Faso também participaram e discutiram ações estrangeiras no continente. Ou seja, já estão conversando como governos que foram reconhecidos, entendeu? O tempo vai colocando as coisinhas no lugar. Não só o tempo, claro, tem a nossa ação, né? Ah, deixa que o tempo resolve. Eu detesto essa frase. O tempo resolve se a gente trabalhar direitinho nesse tempo, né? Tá aí Mali e Burkina Faso no mapa, continuamos nesse assunto. Letrinhas azuis. O Fórum é uma tentativa de governos civis fantoches encontrarem uma via de diálogo após ameaçar a intervenção militar no Níger, que não deu em nada. A Nigéria vai encabeçar um movimento dos países da África Ocidental contra o Níger. A Nigéria, oh, veja bem, não é momento. Tal. Perdeu energia. A tensão se desfez e agora está um momento de naturalização das relações. Uma aceitação do processo. O que os caras vão fazer? Tem um levante militar, o povo vai para a rua dar respaldo. São movimentos legítimos contra a França. Uma continuação de um processo de descolonização. Os caras, como é que os caras vão bater contra isso? Quem é que está tentando bater? Governos civis fantoches, super impopulares e corruptos. Pô, aí fica difícil, entendeu? Segundo ponto. A resposta das juntas militares forçou um recuo de regimes fantoches e de seus apoiadores. Terceiro ponto, nunca percamos de vista isso aqui. Ó. Os Estados Unidos treinaram militares que atuaram em levantes contra governos civis na França-África. Esperavam tirar o poder da mão da França e colocar no poder militares que serviriam aos interesses dos Estados Unidos, mas alguma coisa aí no meio não saiu exatamente como esperado, porque muitos desses grupos caminham para uma aproximação com a Rússia. É bom que a realidade ela destoa da teoria. Né? Na prancheta é uma coisa, agora quando sofre a fricção da realidade, a coisa muda. Último tema do dia, a gente vem aqui para a América do Sul, e vou falar rapidinho sobre essa eleição na Argentina. Né? A eleição argentina vai para o segundo turno. O Javier Milei vai ganhar no primeiro turno. No final, ele não só não ganhou no primeiro turno, como ele foi para o segundo turno como segundo colocado. Isso revela o quê? Que embora ele tenha aparecido lá nas primárias, como uma surpresa, antissistema, o povo encheu o saco daquilo ali, porque ele bateu num teto, né? Ele bateu num teto porque ele fez algo muito parecido com o que ele fez nas primárias. Assim, né? E o pessoal não conseguiu atrair mais gente, porque é um discurso... Eu estou procurando palavra, porque na verdade o cara faz um discurso de lunático. Eu estou tentando achar uma palavra educada, mas no final não achei. Então as pessoas ficaram com medo daquilo ali. Eu estou satisfeito com a situação argentina? Não, não estou. Tem uma flagrante crise econômica há bastante tempo. Mas isso aí não é saída, que foi o que eu falei várias vezes aqui no canal. Uma coisa é ter uma proposta viável. Outra coisa é o Javier Milei. Tem segundo turno? Tem. Mas o Javier Milei vai ter que mudar muitas coisas para vencer no segundo turno. Porque ele não cresceu durante a campanha. Porque o partido governista, com seu trabalho eleitoral, conseguiu convencer de que assim, não tá bom agora, mas aquilo ali é pior. Até porque o Javier Milei fala. Então deixa ele falar que ele vai morrendo pela boca. São propostas idiotas, absolutamente absurdas. Tanto é que eu falei, há um tempo atrás, vocês me perguntaram, Tiago, pode falar um pouco sobre o Javier Milei? Que eu falei lá atrás para ele se tornar um candidato viável, ele precisa ganhar musculatura política. Ele precisa se tornar um candidato mais concreto, palpável, para atrair o interesse de certos setores. Mas o empresariado na Argentina tem medo desse cara. Ele é um candidato ao capitalismo, antissocialista, mas o empresariado, que é o capitalista argentino, tem medo do cara.
Por quê? Porque ele é absolutamente maluco. É uma proposta que angaria um certo apoio de quem está muito revoltado, de setores de classe média muito despolitizados, muito revoltados, muito irritados, e que querem qualquer coisa, que colocam um cara palhaço no poder. Que muitos seguiam por, sei lá, deve ser uma lógica de voto mais ou menos parecido com a escolha de meme. Agora, uma coisa é estar cansado da situação, outra coisa é eu tô cansado, tô estressado aqui e dou um tiro na minha cabeça. Que isso seria o voto no Javier Milei. Tá aí a seguinte matéria: peronistas argentinos, na figura do Massa, é Sérgio Massa, né, o nome dele, candidato peronista. Peronista, né, peronomútil, né? Peronismo é uma coisa muito grande, né? A gente vai ver os princípios básicos do peronismo, com o que todo o que se chama de peronismo hoje tem uma grande diferença, né? Hoje muita coisa é chamada de peronismo, mas é proposta liberal, como um camarada me perguntou esses dias, né? É neoliberal, né? Peronistas argentinos sobem na eleição para selar o segundo turno contra o Javier Milei. Se vocês verem a campanha do Javier Milei, ela é simplesmente ridícula. Eu vi o cara com serra elétrica, vestido de super-herói. É a despolitização da política para ver se ele consegue voto do desesperado. Não, o cara é super-herói, eu vou votar nele. E tem gente idiota que vota desse jeito. A gente sabe muito bem que tem, em qualquer lugar do mundo, entendeu? Segundo ponto. Ele ficou atrás. Ah, primeiro ponto, né? Primeiro ponto que eu não falei no primeiro. O Milei foi derrubado do seu delírio ANCAP de vencer no primeiro turno ele vai ter que buscar apoio, ele vai ter que se transformar num candidato de verdade, com propostas realistas. Tanto é que já tinha gente na campanha dele dizendo: não, a gente nunca falou em romper com o Brasil, com o Mercosul. Né? Já estão tendo que se transformar em político de verdade. Fazer propostas que atraiam pessoas. Essa coisa, eu vou tirar do Mercosul, vou dolarizar, vou acabar com o Banco Central, vou acabar com tudo, com os ministérios todos, eu vou governar tudo. Isso é uma loucura. O cara não sabe nem o que está falando. Me admira um cidadão sair de casa e botar um voto nele. Vota em outros, tem outros lá. Ah, eu não quero o kirchnerismo, eu não quero mais o peronismo, seja lá o que signifique isso hoje em dia na Argentina. Pô, tem outros caras. Se eu votar nesse aí, está revoltado, mas não vai mudar nada. Não se faz política com o fígado, como frase dos nossos anais da política aí, né, brasileira. Segundo ponto. Ele ficou atrás do candidato que é ministro da economia do atual governo, com uma enorme inflação. O povo olhou para o cenário inflacionário e olhou para o Javier Milei e preferiu o cara do cenário inflacionário. Claro, toda a culpa da inflação não é do Sérgio Massa e nem do atual governo. Existem tendências anteriores, existem erros do governo que está, sim. Agora, o pessoal olhou e viu: oh, isso aí não tá louco? Ainda bem. Falei várias vezes aqui. Esse cara seria um problema para a Argentina e para o Brasil também. Porque o industriário brasileiro sabe da importância da Argentina, do Mercosul. O pessoal que vive de turismo, aqui no sul do país, por exemplo, Santa Catarina, litoral gaúcho, sabe da importância do turista argentino, do Mercosul e da manutenção dessas relações para a economia. Não é assim. Tem gente que vota pensando ainda bem, ainda bem. Momento final do vídeo, eu acabei deixando ali, né? Esqueci de tirar aquela mensagem de cima, né? É só forma de apoiar o canal, né? Normalmente eu coloco essa mensagem quando coloco no início do vídeo, mas está no final de novo, me desculpem, tá? São só as formas de apoiar o canal, tá? Aquela caixinha preta ali, só fiquem com formas de apoiar o canal. Uma vez por mês é porque eu falei sobre isso ontem e esqueci de tirar aquela mensagem. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem aí durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas dos anúncios, da receita dos anúncios, ficaria muito difícil manter esse trabalho com essa periodicidade e esse nível de dedicação. Por isso, o que mantém o canal são os apoios. Eu sou imensamente grato às pessoas que apoiam o canal e confiam no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, todas elas vocês podem apoiar com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer, ajuda com quem quiser. Todas as 3 são bem-vindas. Primeira forma de apoio por boleto ou cartão.
pela plataforma Apoia-se. Segunda forma de apoio pelo Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o CPF, CNPJ, número de telefone como chave Pix. Eu coloco pixverdadeconcreta@gmail.com. Se vocês digitarem isso na chave Pix, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação. E a última forma de apoio é pelo botão Seja Membro. Ajuda aqui pelo YouTube. E tem faixas de valor e vocês escolhem ali, tá? Então estão aí as 3 formas. Repito, agradeço aos que apoiam. Agradeço pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui. Tchau para vocês.